Olá, bom dia. Uma decisão do STF suspendeu 25% adicional na aposentadoria dos idosos que precisam de cuidados especiais e que, por isso, precisam de cuidadores. Quais os reflexos que isso pode ter na vida, no dia a dia de um idoso? É sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo foi o Dr. Augusto Cutrim, que é o titular da primeira promotoria do idoso. Bom dia, Dr. Cutrim. Muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Elda, pelo convite, a todos que nos estão assistindo nesse momento. Ok. Vamos conversar com esse assuntozinho que não é dos melhores, mas é necessário, né? A retirada desse adicional da aposentadoria do idoso pode ter reflexos, assim, bem imediatos no dia a dia deles? Sim, eu tenho um exemplo prático na minha família. Eu tenho um irmão que ele é aposentado por invalidez e recebe esse adicional. O que é importante esclarecer, a lei da Previdência trouxe esse adicional para pessoas que se aposentam por validez e que necessitariam de um cuidador, para que pudesse bancar esse cuidador. Aquele cuidado mais efetivo Mais mesmo, efetivo. né? Medicamentos, alguma assistência maior, porque tem mesmo, precisa mesmo. Quando foi o STJ, deu uma decisão estendendo esse benefício aos idosos, né, aposentados, e que também necessitariam, depois de aposentados, esses cuidados. E o Supremo agora veio e disse que não. Só aqueles que já tinham se aposentado antes é que têm esse direito. Ou seja, qual é a leitura que se faz disso? Que uma vez aposentado você não pode mais se tornar inválido, você não pode mais precisar. É uma leitura cruel. É verdade, decisão... porque aí é que você se torna... Claro, eu estou convivendo com isso. Quer dizer, o sujeito tem lá uma renda muito baixa, porque até para quem ganha até 2 salários mínimos. Né? Então você imagina que você se aposenta com 60 anos. Com 70 a pessoa desenvolve uma demência, um Alzheimer. Ou seja, ele vai se tornar, aí que ele vai precisar de bastante cuidado. Ou seja, era como se fosse uma fonte mágica que dissesse, se aposentou, você não vai mais adoecer. Você não vai precisar mais de nada. Já tem sua aposentadoria. O olhar foi só olhar econômico, olhar do Estado. Ele esqueceu daquela pessoa. E nós estamos vivenciando um momento de aumento populacional gigantesco, né? O envelhecimento, a longevidade é grande. E nós vamos ter que ter mecanismo, porque o nosso envelhecimento é diferente dos países ricos. Nosso envelhecimento significa que nós estamos com um grande número de pessoas pobres, necessitadas. É verdade. E que precisam de cuidado justamente para evitar sobrecarregar esse próprio Estado que hoje nega nas redes públicas de saúde, nos hospitais, medicamentos. Seria uma medida preventiva, vamos dizer assim. Uma medida preventiva e justa. Agora, quem se aposentar agora não vai mais ter esse benefício. Aposentou, ficou com aquele e acabou. Tanto que é importante essa pergunta, porque o entendimento é o seguinte, só tem direito quem se aposentou por invalidez e precisa de cuidador. Esse continua valendo. Quem estava recebendo por decisão judicial, por decisão do STJ, está suspenso, não vai mais receber. Eu pensei que quem já tinha consolidava. Não, porque vai ser... era baseado numa liminar judicial que chegou ao Supremo e o Supremo disse não vale para vocês. Então quem recebia deixou de receber, só permanece quem se aposentou por invalidez. Então, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Quem se aposentou por invalidez e já tem, continua mantendo ou pode ter ainda futuramente. Mas quem se aposentou por idade, por qualquer outro problema, não tem direito a esse benefício. É bem simples. Não se aposentou por invalidez, tem direito ao adicional de 25% se precisar de cuidador. Se se aposentou normalmente e se tornou inválido posteriormente à aposentadoria, ele não tem direito. Não pode mais recorrer porque não vai ter direito a isso. Não pode. Essa é a decisão do Supremo que a gente espera que no futuro seja corrigida essa situação. E tem essa possibilidade ainda? Existe. Nós temos nossos parlamentares para isso. Eu acredito que tem uma lei modificando a atual e para que tenha uma interpretação mais lógica. Ora, se você se aposenta, torna inválido e cria uma injustiça, uma desigualdade que para mim fere a Constituição, porque se esse aqui recebe hoje, esse não tem, mas amanhã se tornou igual a esse, na questão da invalidez, esse recebe e esse aqui não. São iguais diferentes? Diferentes, né? É uma balança que não combina. Né? Então, eu penso que por princípio da igualdade constitucional, há necessidade de correção. E como o senhor está falando, é depois de aposentado ou depois de uma certa idade que a pessoa começa a precisar de mais cuidados.
Não interessa se ele se aposentou por invalidez ou não, ele pode vir a precisar no futuro, sim. Né? Vamos esperar que haja um retrocesso nessa decisão e que os nossos idosos que precisam, a gente não está falando de todos, né? Mas a gente está falando dos que precisam desse cuidado mais especial, possam ter como marcar. Cuidador é uma coisa, não é tão simples assim, não é? É uma mão de obra ainda meio nova e que requer um pouquinho de dinheiro, né? Eu tenho ido a alguns cursos desses preparatórios de cuidadores de idosos, né? E o que a gente observa é que não existe uma regulamentação, não existe as disciplinas obrigatórias, ou seja, está solto. Você vai em curso de 24 horas, 48 uma semana e cursos que vão 3 meses. Então você vê que não há uma... Quer dizer, ainda não é uma profissão regulamentada. Regulamentada e nem o preparo, porque você não vai trabalhar com essa pessoa de qualquer jeito. Você vai trabalhar com uma pessoa idosa. Geralmente o idoso não é porque é idoso que ele vai ficar bonzinho, que ele carrega a história de vida dele, ele continua. Ele continua uma pessoa normal como qualquer um outro. É verdade, é verdade. Então, o que se busca, o que a Organização Mundial de Saúde busca é que o idoso seja ativo, independente, autônomo da sua vida. Mas vamos imaginar que ele necessite de alguém que o auxilie em alguma atividade, no banho, na alimentação. Alguns que nosso povo tem muita dentadura, retirar a dentadura, como eu já presenciei. Então, pessoas que não têm preparo para isso, eles vão maltratar aquele idoso, às vezes cometer violência. É cometer violência, né? Porque diz que cuidar de criança, de bebê, é mais simples, né? E até mais aceitável. As pessoas fazem isso com mais prazer. Cuidar de idoso é uma tarefa muito, muito complicada, que requer uma dedicação muito grande de quem se propõe a fazer esse tipo de trabalho, né? Exatamente, a visão que nós temos que ter não é aquele idoso tranquilo, que anda, que caminha cheirosinho, nós temos que ter noção daquele que às vezes está acamado, que está com escaras, teimoso, ferimentos, que não aceita a doença que tem, às vezes não aceita a própria velhice, aí se torna agressivo. Ele é agressivo com familiares, ele é agressivo com cuidadores. Então, essa pessoa tem que ter esse preparo de como atuar, como abordar, como cuidar. Então, não é eu vou ser hoje cuidador de idoso. Não, a partir de hoje eu sou cuidador de idoso, vou fazer um curso de 24 horas. Porque não tem emprego, eu vou virar, não é assim. Mas normalmente isso que acontece, né? Como eu não tenho nenhum emprego, eu vou passar a cuidar de idosos. Isso. Como se fosse uma tarefa simples que você começa a fazer na hora que quer. Mas vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. Um minutinho só, mas eu volto já já, tá? Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o Dr. Augusto Cutrim, que é titular da Promotoria do Idoso, sobre esses problemas do envelhecimento, né? E a gente estava falando do cuidador, que agora a gente não tem mais a renda, a família do idoso não tem mais a renda para fazer isso, e dessa mão de obra que é quase especializada. Mas a velhice, vamos dizer assim, esse processo de envelhecimento é sempre assim muito complicado, essa aceitação da velhice, tanto por parte da pessoa quanto por parte da família. Isso é reflexo da forma cultural que nós fomos criados, nós mesmos. Nós somos um país jovem, um país da juventude. Mas temos isso na cabeça que a gente não vai ficar velho, Não vai ficar velho, aquele ser forte, esportista, né? Mas não é isso, não é essa a realidade. A realidade de todo mundo. E assim... E o envelhecimento, ele é uma vitória, porque nem todos envelhecem, né? Sim, estar velho é uma vitória, realmente. É uma vitória. E se você envelhece bem, se você envelhece autônomo, independente, então é uma bênção, né? Você tem que entender isso como uma bênção de Deus. Essa questão que você colocou da não aceitação da velhice é muito interessante, porque quando eu vou fazer algumas palestras, eles não aceitam ser chamados de velhos. Ora, como é que chama nesse caso? Eles querem que chame terceira idade, eles querem que chame idoso, querem que chame experiente. Então, aí já eu acho que a terceira idade ela já carrega um pouquinho desse ranço. Eu entendo que as outras palavras ela carregam mais preconceito do que o idoso ou o velho. O velho, porque existe a criança, existe o adolescente, existe o jovem, existe o adulto, existe o velho, a idade da velhice, né? Que no nosso Brasil é considerado por lei a partir dos 60 anos. Mas isso não significa necessariamente que você se tornou inútil,
Com 60 incapaz. anos. Você pode ter sua vida plenamente ativa enquanto você tiver saúde, tiver forças ou assim desejar. É evidente que nós temos as doenças que são associadas à velhice, como tem doenças associadas a quem está na primeira infância. Sim. Então, o que Cada existe fase da vida com seus cada problemas, fase né? da vida com seus problemas. Você tem que se adaptar, porque a não aceitação da velhice vai fazer você fazer o quê? Querer viver com uma pessoa de outra geração, naquele formato. É verdade. E aí sim você vai ser infeliz, aí gera depressão, gera conflitos Já traz intergeracionais. outros problemas. Relacionados. E a gente tem muita depressão na velhice, não é? Eu estava conversando aqui com o doutor Rui Palhano, né, que é uma autoridade nesse assunto, a gente falando sobre depressão, disse que é muito comum a depressão na terceira idade. O que eu tenho observado na promotoria, 90% dos casos que chegam lá são casos que acontecem dentro do lar. E acontece com os seus entes queridos, né, seus amados, né, seus filhos, seus netos, seus irmãos. Então, um dos fatores, o Estatuto traz uma Vamos violência... esquentar o nosso café para continuar tomando? Um dos fatores que traz essa questão da pessoa ter algum tipo de depressão é a violência psicológica. É aquela situação em que você quer fazer parte de um bate-papo e as pessoas não aceitam, porque vão lhe chamar de ultrapassado. Ou você quer sair sozinho, quer usar seu dinheiro da forma que você quer, e as pessoas negam esse direito de liberdade de ir e vir, gera depressão. Outro insulto gera depressão, certo? Você se sentir rejeitado porque você envelheceu. Dentro da família, dentro da própria família. Eu acho que isso dói mais, né? Um fator importante é o fator da questão amorosa, porque às vezes o idoso ele é proibido de namorar, de amar, de paquerar. E isso é uma realidade que nós vivenciamos. Mesmo? Sim. Então, quando ele percebe que ele tem suas vontades freadas, inibidas, não por ele, mas por outros que estão em sua volta, começa assim, mas o que aconteceu? Porque vão chamar ele de quê? Esse velho saliente, essa velha saliente, porque ela pintou o cabelo, porque ela fez um corte diferente, porque ela botou uma roupa mais sensual. As pessoas apontam os dedos já com uma crítica muito forte, dizendo que não, você velho, você não pode fazer isso, você tem que viver com aquela roupa antiga, como dizia lá minha mãe, o chambrezinho, com uma agulha essa palavra é antiga. Minha mãe chamava de chambre, uma agulha de crochê, e uma pantufinha no pé. E uma pantufinha no pé. Que tenha isso, tudo bem se você assim desejar. Isso aí depende já da personalidade de cada pessoa. Quem foi um adulto ativo, imagina assim, quem foi um adulto ativo, quem teve uma vida completamente independente, não é porque fez 60 anos, que isso aqui é um marco, a partir de agora eu não tenho mais vontade de fazer nada, né? Como se o calendário determinasse as nossas vontades e as nossas atitudes. Aí quando ele quer fazer isso, que é refreado, acaba isso gerando problemas também. Mas a família, ela ainda não consegue ver o idoso como alguém com vontades próprias, com a mesma personalidade que tinha até 59 anos, vamos dizer assim. É como se mudou o calendário, mudou a personalidade, né? O idoso não sabe, mas a família acha que sim. Eu digo que o fenômeno do envelhecimento humano é um fenômeno muito interessante, que vai ser fruto de muitos estudos por todas as áreas da ciência, né? Não só a área médica, mas todas as áreas. Como ele disse, nós estamos envelhecendo. Por que nós estamos envelhecendo? Porque estamos vivendo mais. Graças a Deus. Por razões de avanço da ciência médica, as vacinas, né? O antibiótico, a forma de viver, a qualidade de vida, esporte, essa coisa toda trouxe. Mas um outro fator importantíssimo é o número de nascimentos, que diminuiu muito. Isso. Aquilo que na década de 60 a mulher tinha em média 6, 7, 8 filhos, passou para 3 na década de 80 e está em 1, com perspectiva de queda. Então, ou seja, os pais envelhecem e esses filhos também estão envelhecendo. Então, cada um com suas necessidades. Então, naturalmente, eu tenho você. E eu digo que um outro fator importante foi a mulher ter ocupado seu espaço devido no mercado de trabalho, no questão política. Passou a ter outros interesses que não só o núcleo familiar, né? Aquela família tradicional que nós conhecemos, pai, provedor, mãe dona de casa, cuidando dos filhos, não existe mais. Não existe mais. Então, o casal está ali, pau, quando tem, e a mulher resolveu sair.
Aí quem vai cuidar dessa? Aí que vem esse conflito que está acontecendo agora. É interessante isso. Por isso que existe uma política pública prevista no Estatuto que se chama os centros-dia. Que é aquele O quê? Centros-dia é o nome dessa... Centros-dia. Centros. É o nome de uma instituição que o Estatuto exige que todo o poder público façam casas para que recebam esses idosos. Não é casa de abrigamento, é casa onde ele passe o dia. Centros-dia, entendi. Centros-dia. Nós vamos de novo fazer, essa informação foi meio truncada aqui na minha cabeça, a gente vai fazer o intervalo, vai tomar café, eu vou processar essa informação direitinho e a gente volta para continuar conversando. É só um minuto, eu volto já já. Já estamos de volta para continuar conversando aqui sobre esse processo de envelhecimento e as consequências dele. Centros-dia, vamos voltar, já processei a informação. É a mesma coisa que Casa do Idoso, vamos dizer que foi uma lei aprovada recentemente aqui na Assembleia Legislativa, é isso? Exatamente. Cada estado tem o seu nome, mas o nome mais usual é centro-dia, mas você pode utilizar outros termos com as mesmas funções. É uma área de convivência de idoso, é isso? É uma área de convivência de idosos com várias atividades com profissionais preparados para isso. O que significa? Nós somos territoriais, ou seja, nós gostamos do nosso canto. Nosso canto. Mamãe chamava de quisilhento. Tu é quisilhento, tu é quisilha, né? Nós maranhenses conhecemos bem esse linguagem. Mas quisilhento se refere à territorialidade? Sim, porque é o sentido de que você tem o seu banheiro, você tem o seu quarto, você tem seu lençol preferido. Não é à toa que quando a gente se sente bem no lugar da cama, me sinto em casa, não né? É? Nossa casa, nosso palácio, né? Não é isso verdade. que se diz? Então, no momento que você tira aquela pessoa daquele território, passa ele para uma casa de abrigamento, que essas casas antigos asilos, você está cometendo uma violência, querendo ou não. Se essa pessoa tinha seu local, você tem que fazer de tudo para que ela permaneça naquele lugar. Daí essa política pública dos centros-dia, das Casa do Idoso aqui no Maranhão, parabenizando o deputado e o governo do estado por ter sancionado. Pela sanção, né? E esperamos em pouco tempo que realmente se aparelhe. É que essa pessoa que ele convive com os seus, como ele disse, o pai envelheceu, o filho envelheceu, então eles têm seus afazeres, com quem esse idoso vai ficar? Então, ele vai para esse local onde tem essa convivência, como você disse muito bem, com outros profissionais, com outros idosos, ele tem uma convivência social, ele vai dialogar, ele não fica isolado. Exatamente. E no final da tarde ele retorna para o seu território. Retorna para o seu território. Exatamente. Então, né? é Eu como se conversei ele fosse aqui com pro trabalho, o deputado né, Leonardo Sá, que foi autor desse projeto que já se transformou em lei, já foi sancionado pelo governo do estado, então esperando só a aplicação da lei agora vamos dizer assim, com a montagem desses centros para receber todos esses idosos. E é importante dizer, não é asilo, gente, não é asilo. É um lugar onde ele vai passar o dia junto com pessoas iguais a ele, vamos dizer, e o que é melhor, com uma assistência qualificada, profissional, não é isso? Exatamente. É importante enfatizar por que não se usa mais o termo asilo, né? Pois é, asilo. O Estatuto trouxe o que se chama ILPI, Instituições de Longa Permanência. O asilo ele dá a ideia de punição, de pena, né? Pena asilar. Você se lembra que antigamente a própria Constituição proíbe a pena de asilo. O que significa? Que era muito comum nos séculos XIX. Você recebe a pena de asilo, você vai para outra terra que não é sua. Asilo dá essa ideia, né? Dessa ideia. Então, de não pertencimento. Não pertencimento. E as instituições de permanência modificou com a ideia de pertencimento. Aquelas pessoas que perderam seus vínculos familiares, que não tem mais nenhuma referência, que está no meio da rua, que está em situação de hipervulnerabilidade, aí vai para essas LPIs, onde tem profissionais capacitados para recebê-los. Importante dizer, não é só pública, já tem as particulares. Por exemplo, já é um fenômeno e é um mercado de trabalho interessante, porque há já condomínios especializados para, por exemplo, você envelheceu, você não quer mais ter empregado doméstico, você não quer dar mais trabalho para ninguém, você vai para uma casa que é sua, um local, um apartamento, e tem toda uma equipe, é como se fosse um flat com todo mundo. Entendi. Nesse caso, é uma decisão pessoal, independente do idoso. Eu quero morar dessa forma, não quero mais ficar com ninguém vamos dizer, um tutor do meu lado. Você falou uma palavra agora importante. A sua vontade.
a gente tem sempre que respeitar a vontade. Inclusive para abrigamento, se a pessoa é lúcido, se ele quer viver nas ruas, ele tem que fazer um trabalho, que existe um trabalho. Mas você não pode inibir a liberdade de ir e vir, porque senão você dá a ideia do abrigo como local de pena. Como local de pena, isso. E não é. Eu já visitei alguns abrigos que tinham horário de visita. Horário para você aí, eu digo, mas não. normalmente não tem? Não, tem um disciplinamento, não pode ser qualquer hora, mas também você não pode dizer, só pode ser 1 hora. Isso aqui não é hospital, isso aqui não é penitenciária. Se você tem tirar aquele, essa ideia. Essa ideia. Tem regramentos, porque é uma área de convivência. Claro, tudo precisa de regras. Precisa de regra, mas esses regramentos não precisam estar estampados para quem chega. Porque quando você chega, você toma um susto. É um regramento interno. Você chegou aqui, existem essas regras assim. Entendi. Não pode fazer barulho, não pode botar o som alto. Você tem fulano de tal, tem outras atividades. Uma questão importante, que nas públicas, só tem uma pública no Maranhão, que é o Solador Autônomo, ele tem 3 categorias de idosos, em termos de autonomia e independência, que é aquele autonomia 1, que é aquele independente total. Independente total. Eu Ele quero ser faz uma tudo. idosa assim, independente Ele toma total. banho, ele se alimenta sozinho. Pela graça de Deus vai ser, né? Que se alimenta sozinho. Vamos ser. A gente está lutando para isso, né? Tem aquele grau 2 que ele depende no mínimo para 3 atividades. No mínimo 3 atividades depende de alguém. Por exemplo, a pessoa que é cadeirante, precisa de alguém que toma um banho. Entendi. E tem o 3, que é a situação mais complexa que a gente enfrenta hoje, que são aqueles que dependentes totais. E essas casas de abrigamento, somente a pública quer receber. Porque é um custo enorme, porque você precisa de maqueiro 24 horas, você precisa de enfermeiro 24 horas, você precisa de uma série de profissionais para... Então, por exemplo, o Solador Autônomo tem 14 idosos hoje lá. Desses 40, aliás, 14 são grau 3. Quando você procura aqui 14? Quando procura os filantrópicos, eles não querem, eles criam uma dificuldade em aceitar idosos com essa situação. Porque requer profissionais que eles não têm no seu quadro. Porque bem o custo, mais qualificados. Bem mais qualificados. Eles ficam e até assistência 24 horas, né? Porque tem gente que não entende isso. Que não, coloca meu idoso. Não é assim. Existe todo um protocolo, existe todo um regramento de colocação, como eu te disse. O que diz o estatuto? A proteção ao idoso, o primeiro que ele está lá chama-se família. Excluída a família, vem a comunidade, excluída a comunidade, a sociedade e, por último, o Estado. Com esses aparelhamentos que a gente está falando aqui. Entendi. Com essa conversa toda que se fala hoje sobre envelhecimento, a população está envelhecendo, todo mundo está ficando mais velho, todo mundo tem que se cuidar. A família, de alguma forma, ela já se conscientizou que ela é a responsável pelo seu idoso, até porque, normalmente, aquela casa onde a família mora é fruto de um trabalho daquele idoso. Quase sempre né? Mas a família já tomou conhecimento, essa pessoa é responsabilidade minha, eu que tenho que tomar conta e não o Estado ou a sociedade? É aquilo que eu lhe falei, o mundo mudou e os formatos familiares mudaram, porque nós fomos criados o seguinte, minha mãe e meu pai me criou, cuidou de mim e eu vou cuidar dele na velhice, uma coisa natural entre nós. Seria, tá certo, nós somos jovens ainda, mas... Nós ainda temos esse formato de cuidar dos pais, das mães e dos avós. Esse formato modificou. As famílias hoje só tem formato de 2 homens, 2 mulheres. Então modificou e nós temos que estar atentos para isso. As famílias, quando chegam nesse ponto que os 2 trabalham, tem que sair, ter um idoso, gera esses conflitos. É verdade. Quando se mantém, aí você vai descendo para aqueles que têm uma renda muito baixa, de um salário mínimo, por exemplo. Às vezes eles usam aquele idoso como objeto de financiar seus custos. Isso. Aí vem uma violência maior, que é a violência financeira. Aí ele usa aquele dinheiro para ele e deixa de usar aquele dinheiro como benefício àquela pessoa idosa, que são os casos muito comuns que aparecem. Muito comum, muito comum. Olha, eu acho que a gente ia passar a manhã inteira falando aqui sobre o problema, porque esse é um assunto muito interessante, essa dependência que a família passou a ter do idoso. Ela não aceita como dependência, quer dizer, ela depende do idoso, mas ela acha que é dona do dinheiro do idoso. E isso é importante frisar, que não tem classe social. Não, Eu já vi casos de pessoas que têm muito dinheiro, casos de milhões, e casos de Bolsa Família. Então, imagina os casos que não aparecem na promotoria, né? Infelizmente, eu digo assim, tem um outro lado positivo, que é que as pessoas se sentem animadas a fazer denúncia, a procurar solução, porque nós estamos lá para isso. E recebem muitas, né, doutor? Muitas. No ano passado foram mais de 3.000. Esse ano nós já estamos a faixa de 700, só a minha promotoria, são 2. Aí nós temos a defensoria. 3.000 no ano? No ano. Aí você pega um leque com tudo, desde o leito hospitalar, da fornecimento de medicação, do resgate,
da questão dessa aí que tu falaste do adicional de 25%, orientações gerais, inspeções. Então, é uma atividade que está aumentando. A gente vai precisar se ajustar a essa realidade, porque a gente quer dar uma boa resposta. É isso que a população merece. Olha, tomara que a gente chegue a uma época de civilidade, nesse caso, da civilização, de civilidade maior, de respeito maior. E como a gente falou, o envelhecimento é um privilégio, só vai ficar velho quem viver muito. Só tem uma opção para a gente não ficar velho, morrer cedo, não é? Essa aí eu acho que não é alternativa para ninguém. Ninguém quer ficar velho, mas ninguém quer morrer cedo. Então a gente precisa descobrir o meio termo entre esses dois caminhos, não morrer cedo e não ficar velho, para juntar as duas coisas e transformar essa terceira idade, como a gente chama, numa fase boa da vida, que dê para conviver com familiares, com amigos, com todo mundo que sempre esteve perto. Ninguém muda de personalidade porque o calendário mudou, que você fez 60 anos. Mas antigamente 60 anos era velho, né? Hoje é um jovem senhor de 60 anos. É verdade. Mas nós vamos chegar nesse estágio em que a promotoria não receba mais 3.000 casos por ano. Não, precisamos conversar mais a respeito disso. Sinta-se sempre convidado, vamos conversar mais sobre isso para as pessoas começarem a entender que idoso é responsabilidade de todo mundo. Dr. Augusto Coutrin, muito, muito obrigado por essa conversa. Eu agradeço o convite. Estamos sempre aí abertos a dialogar sobre a longevidade. Vamos falar assim. Não vou falar de envelhecimento, vamos falar sobre não. longevidade. Vou dar um nome mais bonito para a mesma coisa. É um termo que pouco usado. Eu estou usando agora longevidade. Todo mundo gosta. Tudo ser longevo, né? Até a palavra é mais bonita. É até um nome diferente, né? Você não é mais velho, não. Pronto, descobri. Você não é velho, você é longevo. Bonito, né? Pois é. Tá, nós vamos ficar longevos, é isso? Não vamos ficar velhos. Pela graça de Deus, nós vamos resolvido. Bom dia para o senhor, bom dia para você também aí, seja longevo ou não, bom dia. E essa conversa toda fica à sua disposição no nosso site, você já sabe, esse conteúdo fica à sua disposição para ver ou rever qualquer das entrevistas que já foram feitas aqui. É só acessar nosso site, nossas páginas sociais e tudo está lá prontinho para você. Mas só para lembrar, eu vou te esperar aqui todo dia 8h30 da manhã, certo? Tchau.